reunir num lugar só, que foi através dessa plataforma, através dessa pandemia. Né? Quando que eu poderia imaginar a Dona Dita conhecer a Elisângela, conhecer a Regina e conhecer, né, várias pessoas assim, e ver essa pessoa maravilhosa que é a Dona Dita. Então, assim, Deus conseguiu realizar esse meu sonho. Né? Eu sou carioca, né? Para quem não me conhece, sou do Rio de Janeiro. Me casei, vai fazer 14 anos, eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu estou morando aqui. E hoje eu tenho esse privilégio de estar trazendo um pouquinho da palavra de Deus para vocês. Eu vou pedir perdão para as irmãs de Campo Grande, porque eu vou estar usando a mesma palavra que eu falei antes da pandemia. Teve uma reunião de mulheres na casa de uma das irmãs aqui, eu usei essa palavra. Só que eu vou mudar um pouquinho. Então, as irmãs vão ver algumas coisas repetidas, só que algumas coisas novas também. Que Deus, assim, me fez modificar algumas coisas nela. Eu poderia falar sobre muitas mulheres, né? A reunião, né? Feminina. A gente sempre quer falar sobre mulher. E aí, poderia falar sobre Esté, poderia falar sobre Ruth, Noemi, tantas mulheres, né, que a gente tem na Bíblia. Mas eu resolvi falar sobre Ana. Né? E eu tenho uma filha chamada Ana Elisa. Né? Ana, eu sempre gostei desse nome e resolvi falar sobre a Ana. Então, vamos falar sobre Ana. Eu tenho esse jeito de falar assim, meio descontraído. Desculpem algumas irmãs que são mais sérias, né? Mas eu trabalho com crianças e agora eu estou trabalhando com os adolescentes. Até assim, eu estou falando, tem a Arise aqui, que é uma das minhas alunas, tem o Pedro, o Lucas, eles até riem assim, desse meu jeito, que eu gosto de falar meio assim explicadinho, usar alguns exemplos, tal. E se alguém não gostar, me perdoe, mas assim, esse é o meu jeito de falar para poder fazer vocês entenderem um pouco do contexto e um pouco fazendo vocês pensarem sobre a situação. Né? Então, a gente vai lá para 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até ao 18. Vamos falar um pouquinho sobre a história de Ana. 1 Samuel, eu vou ler o trecho do 1 até o 18 e depois a gente vai estar falando versículo por versículo, tá? Eu gosto de fazer assim para a gente poder estar tirando algumas lições desse contexto aí que estava se passando. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? 9. Porém, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Demorando-se ela para no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém, se não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve como embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, no versículo 2, no versículo 1 a gente vai pular, porque é só uma parte aí do contexto, né, da onde que ele era, né, a genealogia dele. No versículo 2, a gente já vê que Ana já passa por uns problemas aí, né? Quais os problemas que a gente vê aí? Ana não tinha filhos, né? Ela era estéril. O que é estéril? Não podia ter filhos. Naquela época, não ter filhos era o quê? Era considerada amaldiçoada. A mulher era vista como amaldiçoada por Deus. Então, vocês imaginem você, mulher, serem vistas como amaldiçoada por Deus. Deve ser, assim, uma coisa horrorosa, né? Serem consideradas amaldiçoadas. E como é que vocês, na sua cabeça, ser considerada amaldiçoada por Deus? E outra coisa, o seu esposo casar com outra mulher, né? Porque ela não podia ter filho, o marido dela não tinha filho, ele tinha que manter, né, a geração dele, ter filhos, né, ter herdeiros, e aí ele arrumou outra esposa. Só que, para vocês, quem não conhece a Bíblia, quem não conhece, quem não estuda, né, a história do Velho Testamento, Deus permitia que os homens tinham a segunda permissão de Deus, permitia que os homens tinham a segunda esposa, tá? Porque havia muitas guerras. Na época do Velho Testamento havia muitas guerras. Então, se havia muitas guerras, quem ia para as guerras? Os homens. Quem morria? Os homens. Quem ficava viúva? As mulheres. Então, para as mulheres não ficarem né, pobres, irem para a prostituição, Deus permitia que os homens tivessem as segundas mulheres, pegassem essas mulheres e cuidassem delas. Então, Deus permitia que os homens tivessem as segundas mulheres. Mas o projeto de Deus não é ter duas esposas, não é a poligamia. O projeto de Deus é monogamia. Adão e Eva, Gênesis, né? Sair da sua casa e ter a sua própria esposa. Lá no Novo Testamento também fala, né? 1 Coríntios 7:2. Cada um tem o seu próprio marido e cada um tem a sua própria esposa. Então, hoje, existem religiões que pregam a poligamia, mas Deus não permite isso. Então, voltando para a história. Ana era estéril, era considerada amaldiçoada e o marido dela tinha outra esposa. Então, só nesse versículo 2 aí, você já pensa na cabeça de Ana como que era a vida dela. E aí agora, e outra coisa, a Penina tinha filhos. Ela não tinha um filho só não, gente. Ela tinha filhos, mais de um filho. Gente, só nesse versículo 2 aí já é uma tragédia. Já é uma tragédia na vida da Ana.
Coitada dela, já é uma tragédia. E aí, vamos lá. Versículo 3, 4, 5, só na primeira parte. Este homem, que é o marido dela, né, o Eucana, subia todos os anos para sacrificar ao Senhor. E ele, né, versículo 4, quando ele oferecia o sacrifício, ele dava porções para Penina, né, que era a segunda esposa dele, sua mulher, né, para os filhos. E aí, na primeira parte do versículo 5, quanto que ele dava para Ana? Porção dobrada. Porção dupla. Porção dobrada. Gente, que marido maravilhoso. Marido maravilhoso é esse. Ele dava a porção dobrada. Ana não dava filho para ele. Ana não dava nada em troca para ele. E ele dava a porção dobrada para Ana. Isso é amar, gente. Isso é amar. E não, eu não estou falando só de amar de marido e mulher, não. Isso é amor de pai para filho. Isso é amor de filho para pais. Isso é amor de irmão. A gente tem que dar a porção dobrada para quem a gente ama. Dê em dobro e não espere nada em troca. Não espere nada em troca. Aqui o marido dela não tinha nada em troca. Ele poderia falar assim, não, vou dar metade para você, porque você nem filho você dá para mim, né? E aí, não, ele dava em dobro. Sabe por quê? Também, isso acalentava o coração da Ana. Ela não dava filho, não gerava filho para ele, mas era uma maneira o quê? Dele consolar ela. Que marido bom era ele, né? E aí, só que assim, isso é amar. Pensa no amor de Deus pra gente. Pensa no amor de Deus pra gente, né? Ele amou a gente sem receber nada em troca. Isso é amar. Então, que tipo de amor que você está dando para o seu próximo? Né? Pensa aí no exemplo. E aí a gente continua. Versículo 5, a segunda parte. O Senhor deixou Ana estéril. O Senhor deixou Ana estéril. E vamos ler o versículo 6, só a segunda parte também. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Porque a primeira parte fala que a sua rival a provocava excessivamente. Mas da Penina a gente vai falar depois. Depois a gente vai falar mal da Penina. Mas agora a gente vai falar. O Senhor o Senhor deixou a Ana estéril. Gente, foi o Senhor que deixou a Ana estéril. Qual que era o sonho da Ana? Ser mãe. O sonho da Ana era ser mãe. E qual que é o seu sonho? Qual que é o seu desejo? O que você quer hoje? Será que Deus se esqueceu da Ana? Será que Deus esqueceu de você? Será que Deus... O que está acontecendo com o mundo hoje? E essa pandemia, será que Deus esqueceu da gente? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Qual que é a dificuldade sua hoje? Será que Deus é tão ruim assim que coitadinha da Ana? Coitadinha da Ana, olha quanta coisa que ela está passando. Mas o texto bíblico é claro, foi o Senhor que deixou a Ana estéril. Foi o Senhor. A Ana aguentava tanta coisa. Agora a gente vai ver o que ela aguentava. Olha aqui. Versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Versículo 7.
E assim o fazia ele de ano em ano, que o Eucana ia todos os anos lá oferecer ao Senhor sacrifício, e a outra, no final, a outra a irritava. Ponto. Mulher, quando quer irritar, irrita. Não irrita? Irrita. Não, vamos falar a verdade aqui. A gente só está entre mulher aqui. Mulher, quando quer irritar, irrita. Irrita. Mulher, quando quer irritar o marido, irrita. Porque eu, quando quero irritar meu marido, eu sei como irrito. Quando a gente quer irritar o nosso pai e nossa mãe, a gente irrita. A gente sabe como irrita. Agora, vamos imaginar a situação aqui. Duas mulheres, né? Uma lá que ganhava porção dupla do marido. Era a queridinha do marido, a Ana. A outra lá, grávida. Ah, não, eu tô grávida. Eu é que tenho os filhos dele. Então, eu vou irritar a Ana. Ana, vem aqui, Ana. Vai aqui a casa, Ana. Não, Ana, vem aqui, faz isso. Gente, imagina como que a Penina irritava a Ana. Vamos colocar isso na cabeça. Vamos imaginar a situação. Irritação dia e noite, dia e noite. Depois que tinha neném, ah, não. Não, porque agora eu tenho que fazer nada. Ana, vai lá lavar a fralda lá, ó, do meu neném. Ana, faz a comida. Ana, faz a comidinha. Gente, irrita mesmo, irrita. Irrita. Mas por que que Deus deixa a gente passar por um momento difícil assim? Por que que Deus deixou a Ana passar por um momento assim? Humilhação, passar por esse momento assim, ó, a outra irritar ela. Os outros falarem que ela era amaldiçoada. Por que que Deus deixa você passar por um momento difícil, de tristeza, de tribulação, de doença, ah, não, meus sonhos não vão ser realizados. Ah, nada de bom acontece comigo. Por que que Deus deixa você passar por um momento difícil? Por que que Deus deixa você passar por esse momento que você não está aguentando mais? Sabe por quê? Eu li uma frase que eu falei assim, não, essa frase, quem tiver caneta aí agora, anota. Porque assim, essa frase eu vou até escrever amanhã no meu Instagram, no meu Facebook. Quem entender, quem não entender, fala aí, não, Vânia, não entendi. A gente passa por um momento difícil, por tribulação, para que a gente compreenda, para que possamos compreender que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Entendeu? Que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Gente, o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Deus, ele não está preocupado com o que você vai achar, se ele vai te dar bênção ou se ele não vai te dar bênção. Ele está preocupado com a sua intimidade com ele. Com que você vai, sabe, com que você vai se achegar a ele. Então, anota isso. O Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Sonhos não realizados, desejos não satisfeitos, frustrações, momentos difíceis. Sabe para que isso tudo serve? Tribulação, sofrimento. Tudo isso serve para nos levar mais próximo de Deus, a presença de Deus, mais íntimos de Deus, mais perto de Deus. Não é? É ou não é? Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por tribulação, quando a gente está passando... É o momento que a gente mais fica quebrantado. É o momento que a gente fica mais humilde. É o momento que a gente fica mais dependente de Deus. É o momento que a gente fica mais íntimo. Não é verdade? É verdade. É verdade. Quando tá tudo bem, a gente esquece.
A gente esquece, a gente é humano. A gente esquece. Sabe uma coisa que eu gosto da casa de oração? Eu falei para o Gilmar, sabe uma coisa que eu gosto da casa de oração? Da ceia todo domingo. Porque da ceia todo domingo faz a gente lembrar do sacrifício de Deus, do Senhor Jesus na cruz todo domingo. Porque a gente esquece. A gente esquece. Então, assim, se Deus fosse um gênio da lâmpada e fizesse assim, Elisângela quer isso? Toma. Regina quer isso? Toma. Clara quer isso? Toma. Joinha quer isso? Toma. Não seria fácil? A gente teria um coração agradecido? Não teria, não. Porque a gente só quer a bênção. A gente só quer isso. A gente só quer ficar. A gente só quer de Deus, só quer. Não. Deus não quer isso da gente. Deus não quer isso. Ele quer que a gente escolha Ele todos os dias. Todos os dias. E, infelizmente, esses momentos difíceis nos faz a gente se chegar mais perto dele. Infelizmente. E eu já senti isso na pele. E eu sei como é isso. E a gente precisa disso. E a gente precisa disso. E a Ana priorizou o Deus da bênção. Priorizou o Deus da bênção. Só que, infelizmente, muitas pessoas só querem as bênçãos de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus, não querem o Deus da bênção. Não querem. Só querem o fácil. Só querem o fácil. E não foi fácil para Ana. Não foi fácil. Vamos continuar aqui. No versículo 7, no finalzinho, olha como foi para ela. Ela chorava e não comia. Ana chorava e não comia. Eu não estou dizendo para vocês que vai ser fácil. Chorava e não comia. Eu não vou dizer para vocês que vai ser fácil. Vocês vão chorar. É um princípio de depressão isso aqui, gente. Vontade de só chorar, de não comer, de não querer sair de casa. Mas a Ana tinha um sonho, que era gerar uma vida no ventre dela. Era um sonho pequeno. Era um sonho muito pequeno. Ah, Vânia, mas você está falando que é um sonho pequeno, ser mãe? Ela que era estéril. Sabe por quê? Porque Deus tinha um sonho muito maior para ela. Deus tinha um sonho muito maior. Ia realizar para ela um sonho muito maior. Quem conhece a Bíblia e conhece toda a história, lá na frente vai ver que Ana foi mãe de Samuel. Samuel foi o maior dos profetas. Samuel fez tanta coisa. Deus falou com Samuel ainda criança. Mas vamos voltar aqui, que a gente não vai chegar lá agora. Então, Ana chorava, não comia. Foi um princípio de depressão, passou por esses momentos difíceis. Todas nós podemos passar por isso, é normal. Ana passou, eu passei, você pode passar. Mas Ana ficou parada? Hoje tem medicação, hoje tem médicos, hoje tem tratamento. Vamos procurar, vamos correr atrás. Vamos ajudar quem precisa. E Ana, vamos dar a volta por cima. Mas antes de dar a volta por cima, vamos falar mais um pouquinho de Eucana. O Eucana é o marido da Ana. Ele tem esse nome assim, mas é o marido da Ana. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Gente, por muito tempo eu li esse versículo e fiquei com raiva do Eucana. Vou falar a verdade. Eu falava, gente, que marido é esse prepotente? Que fala, eu sou melhor do que 10 filhos? Né? Eu já chegava e já... Quem vai falar assim comigo? Né? Mas depois, parando para analisar, você para pensar, poxa, o cara dava em dobro para ela, porção dobrada, tratava ela bem. E depois você vai ver que, lendo, né, a história, estudando a palavra de Deus, você vai ver que depois Ana vai consagrar Samuel e vai levar ele ao templo para que ele morasse no templo, e Elcana vai aceitar o filho dele, que ele estava tanto sonhando, querendo, e Elcana vai aceitar que ela deixasse ele no templo. Gente, marido maravilhoso, né? E realmente, quantos filhos são maus para os pais hoje em dia? Né? Então ele falava, eu sou melhor do que 10 filhos, realmente era um marido exemplar. Mas assim, a Ana que respondeu para o marido dela? Nada. Você não vê Ana respondendo para o marido dela. Você não vê, voltando, você vê Ana respondendo alguma coisa para Penina? Não. A Ana ficou calada. Calada. Irmãs, eu não estou falando aqui, que a gente tem que ficar calado o tempo inteiro, não. Mas a gente não pode discutir com as pessoas que não vão resolver os nossos problemas. Não discutam com pessoas que não vão resolver os seus problemas. Não vai bater boca com gente, com seu vizinho, com seu marido, Não! Não! Saibam o momento de falar, usem mansidão, usem domínio próprio. Usem o exemplo de Ana. Ó, caladinha, quietinha. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Versículo 9, 10 e 11. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chore na presença do Senhor. 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Irmãs, Ana foi orar. Foi chorar aos pés do Senhor. Ana deu o próximo passo. Ana foi ao templo. Lá em Filipenses 4, 6 e Salmo 37, 5 fala que a gente tem que entregar ao Senhor. Você tem duas alternativas. Ou você crê que Deus está fazendo, né? Que você sabe que Deus está fazendo a coisa certa, ou você não crê. Ou você confia, ou você não confia. Não tem ficar em cima do muro. Não tem isso de ficar em cima do muro. Ou você crê que ele está fazendo a coisa certa na sua vida, no tempo certo, ou você não crê. Não tem o tempo, não tem em cima do muro. Ou você crê no acaso, ou você crê em Deus. Não tem. Não fica em cima do muro. Não tem isso com Deus, não tem. Ou você acredita em mim ou você não acredita. Não tem isso. E Ana deu o próximo passo. Não fica parada, chorando, entristecida. Tem o tempo. Você pode chorar, ficar entristecida. Claro, Ana fez isso. Mas deu o próximo passo. Deu o próximo passo, sempre. Não é um próximo passo de gigante.
Não é isso que eu estou falando. É aos pouquinhos. Quando eu ficava triste, quando eu ficava... Não queria sair... Não. Eu tenho que levantar, eu tenho que levar minhas filhas para a escola, eu tenho que fazer comida. É assim. Dê o próximo passo. Eu tenho que trabalhar, vai juntando forças. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho. Vai dando o próximo passo, eu tenho que dar o próximo passo. É isso que você tem que fazer. Não se entregue. Não se entregue. Não se entregue. E foi isso que Ana fez. Ana foi ao templo. Quantas vezes a gente se entrega? Quantas vezes a gente quer desistir? Não desista. Não desista. E aí você pensa o quê? Ana orou. Resolvido, Ana orou. Agora resolveu os problemas. Tá tudo bem. Não, não acabou os problemas da Ana, não. Olha aí. Agora no versículo 12, 13 e 14. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Eli, né, era o sacerdote responsável ali pelo templo. Porquanto Ana só no coração falava e seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Pronto. Lá no lugar, coitada, que ela acharia que ela ia ter paz, tranquilidade. Pronto, achei meu lugar. Aí você vai para a igreja. Mas eu achei paz, né? Ai, gente, o lugar santo. Mas na igreja. Ela foi lá e foi julgada. O Eli achou que ela estava bêbada. Bêbada, só porque... Mas assim, eu vou explicar para vocês por que o Eli achou que ela estava bêbada. Quando a gente estuda a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, gente. O Eli tinha 2 filhos, que aqui tem o nome deles aqui no começo. Ofne e Finéias, que não eram boa gente, não. Porque o Eli não era também um bom pai, não. Eles 2, né, aprontavam dentro do templo, levavam mulheres para dentro do templo fazer coisa feia lá dentro do templo. E aí bebiam, se embriagavam, fazia coisa ruim lá dentro do templo. Então, o Eli achou que a Ana também estava. Coitada da Ana. Todo mundo achando que ela era amaldiçoada. O marido falou para ela: sou melhor que 10 filhos. A Penina lá irritando ela. Chega no templo, o outro lá falando que ela estava embriagada. Coitada! O lugar que ela achou que ela ia ter paz, sossego, tranquilidade. Não acontece isso com a gente? Dentro da igreja? Acontece isso com a gente. A gente é julgado, a gente é rejeitado, a gente sofre ataque dentro da igreja. A gente sofre ataque dentro da igreja. Vou contar um segredo para vocês: sofre. Sofre, gente. Se você ainda não sofreu, vai sofrer. Aqui a nossa igreja, ó, pequenininha, já sofreu. Tem nem um mês, vou contar para vocês. Eu e o Gilmar acabamos de sofrer. Quem aqui da nossa igreja sabe. Chorei, mas chorei, assim. Se eu contar aqui, acho que vou chorar tudo de novo. É difícil. Umas punhaladas, umas coisas assim nas costas, assim, ó. Dá vontade, sabe o quê? Desistir, largar tudo, ir para outra igreja, sentar no banco. Eu falei até para minha mãe, falei: mãe, vontade de ir para outra igreja, sentar no banco e ficar só assistindo. Ela falou: não, vocês não vão fazer isso não. A gente sofre ataque. Mas e aí? O que você vai fazer? Desistir? Sair da igreja?
Porque você sofreu uma rejeição? Porque você sofreu um ataquezinho na igreja? Não. Não. Olha aí a Ana. O que a Ana fez? Olha a resposta dela. Olha o que ela respondeu no 15. Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu até falei para os adolescentes, quando a gente estudou essa parte, que a classe que a gente está estudando, a gente está estudando Bíblia. Até a Aris está aqui, a gente está estudando Bíblia, que está começando também, a gente começou de Gênesis, para vocês terem uma ideia. Gênesis, a gente já está em Davi. Eu falei para eles, vocês imaginam essa frase, a Ana gritando? Vocês conseguem ler essa frase, a Ana gritando? Não, eu sou mulher atribulada. Não consigo ler. Eu não consigo ler. Eu não consigo ler gritando. Eu consigo imaginar ela falando de uma maneira mansa, de uma maneira assim, com domínio próprio, uma coisa assim. Então, assim, equilibrada. Apesar de todo o sofrimento que ela estava passando, ela falou de uma maneira... Eu não consigo imaginar, gente. Se alguém conseguir aqui, me perdoa, mas eu não consigo imaginar. E ela ali, ela falou, ó, não tenhas, no 16, pois a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. A Ana ali, ela foi procurar o Eli, o sacerdote? Não. Não. Ela não foi procurar o Eli. A gente não tem que procurar a igreja tal. A gente não tem que procurar o pastor tal. A gente não tem que procurar a igreja que faz o milagre tal. A gente não tem que... Não, o que está estampado lá na porta, não sei o que. Não. A gente tem que procurar Deus. A gente tem que desabafar com Deus. A gente tem que pedir consolo, paz para Deus. Ana aqui não se alterou em nenhum momento, porque ela estava ali num momento com Deus, íntimo com Deus. Ela e Deus. Ela foi pedir o consolo que ela precisava com Deus. Abandonar a igreja não é a solução dos seus problemas. Abandonar a igreja, abandonar a Deus não vai resolver os seus problemas, só vai piorar. Só vai piorar. E assim, continue indo ao templo. Continue adorando a Deus. Ah, mas você vai me dizer, na minha igreja não tem nada. A minha igreja é isso. A minha igreja é aquilo. A minha igreja, ai, não tem jovem. A minha igreja não sei... Gente, a igreja somos nós. Somos nós. Quem faz a igreja é você. Sou eu. Não importa o que tem ou o que não tem na igreja. O que vai fazer a diferença na sua vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O seu foco é buscar a intimidade com Deus. E não se importar com a opinião das outras pessoas. E assim, eu estou lendo um livro que fala até, é da Kelly, que ela me emprestou, O Sofrimento Não É em Vão, da Elizabeth Elliot. E eu indico para quem quiser ler, e é muito interessante. E aquela mulher passou por tanta coisa. Ela é a esposa do Jim Elliot. Quem não conhece, é um missionário que foi pregar para uma tribo indígena no Equador, que nunca tinha ouvido falar de Deus, e ele foi morto por esses índios. E ela continuou o trabalho do marido. Depois ela perdeu esse marido,
E ela perdeu o marido de câncer, depois ela ficou numa cadeira de roda, então ela tem sofrimento, ela conhece. Então, esse livro é bem interessante. E, então, aqui no versículo 17 e 18, para terminar, o Eli, vamos ler aqui. Eli respondeu, 17. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eli reconheceu que Ana era realmente uma mulher de fé, que ali ele falou assim, vai-te em paz, que o Deus de Israel, né, te conceda a tua petição. Eli aqui falou que o Deus te conceda, né? E no versículo 18, a Ana foi pelo caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Se você parar aqui, nesse versículo, Ana não sabia se o seu desejo ia ser realizado ou não. Se você parar aqui, nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que depois ela teve Samuel. Mas se você parar aqui, se você ler o versículo, você vê que ela não sabia se Deus ia realizar o sonho dela ou não. Mas como que estava o semblante dela? Já não era mais triste. Já não era mais triste. Parou para perceber? Não importava mais se o sonho dela ia ser realizado ou não. Não importava mais. Ela já não estava mais triste. Ela já não sabia, aqui ela não sabia se o sonho dela ia ser realizado. O Eli falou que o Deus te conceda, mas ela não tinha essa certeza, ela não tinha. Só que o semblante dela mudou. Ela já não era mais triste. Irmãs, é isso que Deus quer. Que mesmo que você não tenha a certeza que o seu sonho vai ser realizado, que o seu desejo vai ser realizado, que a sua vida, que as suas, sabe, que a sua tribulação vai passar ou não, que os seus momentos ruins, seus momentos difíceis que você está passando hoje vai passar ou não, mas que o seu semblante mude, que a sua vida mude. Vocês pararam para pensar? Com oração, com leitura da palavra, com intimidade com Deus. É isso que Deus quer da gente hoje. Não importa o momento difícil que você esteja passando. Em Salmo 55, 22 fala, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Temos que ter paz em Deus. Paz em Deus. Só para fechar, quem não conhece a história, Deus abençoou a Ana, tá? A gente poderia terminar aqui, mas eu quero completar só para quem não conhece saber que Deus abençoou a Ana em Samuel 2:21 e ela concebeu e teve Samuel 1:20. Deus abençoou e ela teve Samuel, né? 1 Samuel 1:20, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, chamou Samuel. Pois dizia, do Senhor o pedi. E depois, 1 Samuel 2:21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas.
3 filhos e 2 filhas. Então, independente, ela não sabia disso tudo. Ana não sabia disso tudo. Ana creu que confiar no Senhor e aceitar que Ele tem o melhor para a gente, independente da sua vontade, nosso desejo, é a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Essa tem que ser a nossa verdade. E essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. 2 palavras: aceitação e gratidão. Aceitar a vontade de Deus, independente qual seja ela. E gratidão. Gratidão a Deus por qualquer coisa que seja. Agora eu quero pedir a Arise para ela cantar um louvor que eu combinei com ela, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, que fala que Deus é Deus, que a nossa fé, ela não tem que estar firmada no que Deus pode fazer para a gente, né? Que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abrir para a gente, Ele é Deus. Mas se a porta fechar, Ele também é Deus, né? Então a nossa fé tem que estar firmada não nas coisas que Deus pode fazer para a gente, né? A gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é. Então vamos escutar esse louvor. Amém. Boa noite, irmãos. A pedido da Vânia, eu estarei cantando o hino Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Age o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Obrigada, irmãs, então, pela oportunidade. E queria passar a palavra aí para a Elisângela, não sei, para a Denise. Denise, é com você. Eu não estou vendo ela, Elisângela.
Eu acho que ela está no mudo. Espera aí que eu vou ver aqui. Mas ela tá aí sim. Tem que A abrir o internet microfone. dela. Ela está fechada, ela está falando com o microfone fechado. Denise, você nos ouve? Seu microfone está fechado. Denise? Agora está aberto, mas a gente não está te ouvindo, Denise. E eu também não Acho que estou ela conseguindo. congelou agora. Não consigo ver ela. Denise? Ah, sumiu. Achei, ela sumiu. Denise? Agora está aberto. Estão me Denise? ouvindo? Oi, eu Agora estou sim. ouvindo. Estão me Agora ouvindo? sim. Pode falar agora. Eu estava comentando que já ouvi essa mensagem, né, nessa passagem várias vezes, mas nunca igual a irmã acabou de nos trazer. Então, vem comprovar o que a palavra nos diz, que ela se renova a cada dia. Que Deus continue abençoando a irmã. Para mim foi uma grata surpresa. A Vânia saiu, né? E agora é uma pregadora da palavra de Deus, né? E a gente fica feliz, né? Nos ajudou muito, a amiga da minha filha, Sara, né? Me fez lembrar o jeitinho dela, a maneira dela se expressar, me fez lembrar muito a Sara, que a Sara também, quem conhece, sabe como ela é. Então, glórias a Deus por isso, que a palavra dele mais uma vez foi pregada e que possa continuar falando aos nossos corações. Tudo que temos aprendido a respeito, né, possamos colocar em prática nas nossas vidas. E agora, vou escolher a irmã Benedita, que a irmã Benedita me faz lembrar muito a irmã Índia, né? Aquela irmãzinha que nós tínhamos, que era uma das mais idosas da igreja, que era muito carinhosa com a gente, né? A filha dela, Ulda, esteve falando a poesia. Então, nós tínhamos um carinho muito grande pela irmã Ulda, e eu fiquei feliz de conhecer a irmã Benedita, mesmo que seja de longe, sabe? Aquela inveja santa, sabe, Elda? De ter uma bênção assim, né? Na nossa vida. Minha mãezinha já está com o Senhor, né? Conheceu o Senhor já no finalzinho da vida dela, mas o importante é que ela morreu na presença do Senhor. Então, eu vou convidar a irmã Benedita para fazer a oração final, tá? Agradecendo pelo dia de hoje, né? Por tudo que nós aprendemos, pelos louvores. Tá bom, irmã Benedita? Passa a palavra à irmã. Elisângela, você que abre o microfone dela, por favor. Acho que já ativou, né? Tá. Então, oremos. Paizinho querido, é com uma gratidão imensa, Senhor, que nós nos aproximamos de Ti, sabendo que o Senhor é Deus, o único Deus. Não é um Deus qualquer. E a vida eterna é esta, Pai, que Te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Te adoramos, Pai, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Tu és o Emanuel conosco, Tu és o Deus presente, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Te louvamos, Senhor, pelo controle, o equilíbrio que Tu deste à Tua serva Ana no passado. Que exemplo maravilhoso ela deixou para nós, passando por tamanhas provações, tamanhas aflições, sendo ofendida, irritada por aquela mulher, a Penina. Tudo que nós ouvimos nessa noite, Pai, nós podemos ver o quanto Ana sofreu, mas ela não abriu a sua boca. Lembramos, Senhor, ela nos faz lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi humilhado, quando foi injustiçado aqui na terra,
mas ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Te adoramos, Deus, pelo testemunho do teu Filho. Te adoramos, Pai, por esse exemplo de Ana, que nós levemos para a nossa vida diária esse testemunho maravilhoso. Ainda que passando por provações nessa vida, como a tua igreja aqui neste lugar tem passado por dores e sofrimentos, mas a palavra nos alegra, Senhor, porque ela nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Nós te adoramos, Pai, pela tua palavra bendita, e que o Senhor dê a todas nós que ouvimos hoje essa mensagem gloriosa, que tenhamos o desejo de conhecer-te mais e mais. Assim nós oramos, agradecidas, no precioso e santo nome do nosso amado, bendito Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu agradeço a irmã Ana pela participação e todas as irmãs que estiveram conosco, né? Que o Senhor a todas nos abençoe com uma noite de paz e que nós possamos realmente aprender com Ana a vivermos para agradar ao Senhor. Agora eu passo para a irmã Elisângela para ela fazer o término aí. Obrigada pela oportunidade. Não foi difícil, viu, Denise? É só praticar. Vamos recitar a nossa divisa, né? E depois a gente pode abrir os nossos microfones para a gente poder se confraternizar aí, né? Aquelas que quiserem se apresentar, nós estamos com bastante visita aí pela primeira vez, né? Então, a nossa divisa se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E 1 Pedro 4,10 também. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Vou dar os anúncios, né? Amanhã a gente também se encontra pela plataforma, né? Às 19h30, em estudo bíblico e oração. Se você não tiver alguma plataforma para visitar, pode nos visitar, que vocês serão bem-vindas. E na terça-feira, novamente, nós estaremos aqui às 19h. Quem irá trazer a palavra é a irmã Leise. Ela é lá do estudante do PNL. Como? Leide. Leide. Quem vai estar na frente, na direção, é a irmã Esther, né? Então, vocês também são muito bem-vindas novamente, né? Esse mês e mês que vem, nós vamos ter aí também algumas irmãs lá de Brasília, né? E elas estão aqui presentes. Algumas estão aqui presentes. Tati, Azenate, Thaís, Laura. Estão aqui presentes, que vão ser as nossas próximas preletoras. E domingo nós estamos nos encontrando pela manhã, presencial, né, na nossa igreja, lá na Conselheiro Galvão 688, às 8h40 com a ceia do Senhor e às 10 a escola bíblica dominical. Então, eu acho que só são esses anúncios mesmo que eu tenho para dar. E agradecer do fundo do coração a Vânia. Fiquei muito feliz também, Denise, de ver a desenvoltura da Vânia, né? Que Deus possa estar te abençoando, né? Saiu daqui tímida, né? Quando falava ficava vermelha,
não achei, não consegui achar sua corzinha vermelha, Vânia, e que Deus possa estar te multiplicando as suas bênçãos sobre a sua vida e da sua família, né? E o seu desejo está sendo realizado de reunir as duas igrejas que você ama. Então, você fica vendo aí como que vai ser no céu, então, né? Irmãs, estão em liberdade, as irmãs que quiserem aí abrir o microfone e falar. Regina, tem uma visita sua aí, lá do Sul. Não conheço, é no iPhone. Eu não consegui pegar o nome dela. Cristiana. Cristiana, oi, querida. Ela aceitou meu convite? Cadê você, Cristiana? Eu fui a quarta a entrar no grupo, a quarta a chegar hoje. Chegou menina, primeiro que você, né? Chegou primeiro do que eu, olha que coisa, né? Muito obrigada, Cristiana. Eu me identifiquei e falei que eu era a tua convidada. Ângela, pode encerrar aí a gravação, por Sinta-se à favor. vontade. Amei. Aprendi muito hoje com a nossa irmã e gostei muito de ouvir sobre a Ana, de uma